Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Dando continuidade à automação da nossa esteira, hoje eu vou fazer a programação da IHM. Bom, já estou com o WPS aberto, então toda variável que eu quiser exibir lá na IHM, eu vou ter que estar com ela endereçada aqui no PLC 300. Então vou começar aqui pelo modo manual. Então no meu modo manual eu tinha o botão libera a garrafa, o passo da esteira e o avanço cilindro. Então para eu criar esses três botões lá na IHM, eu vou ter que ter essas três tags endereçadas aqui dentro do WPS. Bom, então vou começar pelo botão libera a garrafa. Para isso eu clico duas vezes nele, clico aqui em editar. Vou definir um endereço de memória para essa variável, então eu vou colocar ela como memória 50, bit 0. Então lá na IHM eu vou chamar essa memória através do endereço 40.400. Mas por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso. Eu vou mostrar uma forma que fica mais fácil da gente descobrir esses endereços lá na IHM. Então eu posso clicar aqui em OK e eu faço a mesma coisa aqui para o passo da esteira. Entro aqui em editar, vou colocar o endereço para ele de 50, bit 1. Bom, e aqui para o avanço cilindro, eu vou colocar o endereço dele de 50, bit 2. Então os botões aqui do meu modo manual já estão prontos. Então eu vou vir agora no modo automático. Então agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no modo automático, no botão liga automático. Então eu clico duas vezes em cima dele, clico em editar. E eu vou definir um endereço para essa memória, que vai ser o endereço 50, bit 3. Bom, aqui no modo automático, outros dois endereços que eu posso também colocar na IHM é meu setpoint de peças e meu contador de peças atuais. Então vou começar aqui pelo setpoint de peças, vou colocar o endereço dele como endereço 60. E o contador de peças, eu vou colocar o endereço dele aqui como 62. Bom, então agora se eu abrir a minha janela de variáveis, eu clicar aqui na aba global, eu já consigo ver todas as minhas tags que já estão endereçadas. Então caso eu queira fazer um filtro pelas tags endereçadas, basta eu clicar aqui em cima de endereços. Então ele já vai me mostrar aqui todas as tags que estão endereçadas, que são os botões que eu acabei de criar, o setpoint de peças que está aqui embaixo, e também o DI passo de esteira e o sensor de cor que eu já havia criado para o simulador funcionar. Bom, então tudo que eu preciso aqui do PLC 300, ele já está endereçado aqui no WPS, então eu já posso finalizar ele por aqui. Eu só vou fazer um download do meu programa e já vou partir para a programação da IHM. Bom, já estou com o software da minha IHM aberta, então eu vou escolher o modelo da minha IHM, vou escolher o modelo 8071 IP, vou clicar aqui em OK. E aí agora eu preciso configurar a minha comunicação, então para isso eu clico em New Device. Então já estou com o meu protocolo Modbus TCP 0Base Addressing selecionado. Então eu só preciso alterar o meu IP, para isso eu clico aqui em Settings, altero o meu IP para 192.168.0.10, porta 502 já está certo, Turnaround Delay já não está zerado, então está ok, posso clicar em OK. Um detalhe que eu vou alterar agora, mas é totalmente opcional, eu só vou reduzir esse nome, que está como Modbus TCP IP 0Base Addressing, eu vou deixar só como Modbus. Mas como eu falei, né, esse nome aí não vai alterar em nada, é só para na hora que a gente abrir a lista de tags, ele aparecer um nome menor. Então eu posso já clicar em OK, OK novamente, e a nossa comunicação já está configurada. Bom, então eu vou fazer uma tela bem simples, eu vou colocar um campo de texto aqui, né, colocar como modo manual. E aqui do lado eu vou colocar como modo automático. Bom, conforme vocês puderam acompanhar ali na programação do WPS, nós endereçamos várias tags para serem exibidas aqui na nossa IHM. E eu coloquei endereços aleatórios, né? Eu coloquei endereço 50, bit 0, depois endereço 60, só que aqueles endereços fazem parte do WPS. Eu não sei quais endereços no Modbus que eles representam ali. Então, para facilitar a programação aqui na nossa IHM, eu vou utilizar um recurso de tags. Então eu vou criar umas tags aqui na IHM com o mesmo nome que eu criei lá no WPS. Isso vai facilitar bastante na hora que eu tiver que olhar um endereço aqui na IHM e saber qual que é o endereço correspondente dele ali no WPS. Só que antes de sair criando todas as tags, eu vou criar apenas duas de teste, uma de bit e uma de word, somente para ver o formato que a IHM exporta essas tags, para eu poder fazer a mesma coisa lá no WPS. Então para isso eu entro aqui no menu Project, então eu vou escolher essa opção chamada Address. Então nessa tela vai ser exibido todas as tags existentes aqui na minha IHM. Então apesar de eu não ter criado nenhuma tag, ele já tem várias tags já criadas, né, que já são tags pré-definidas aqui da IHM. Então eu não preciso me preocupar com isso. O mais importante é o que aqui, né? Eu vou criar duas novas tags.
Então para isso eu clico aqui no botão New. Então a primeira tag que eu vou criar vai ser o tipo bit. Eu vou colocar um nome genérico aqui para essa tag, então eu vou chamar aqui de tag testBit. O endereço, eu posso colocar um endereço qualquer, é só para eu identificar em qual campo que ele vai escrever esse endereço lá na hora que eu exportar essa tag. Então eu vou colocar endereço como 123. Bom, comentário eu posso deixar em branco mesmo, isso não vai afetar em nada, e posso clicar em OK. Então eu já criei a minha tag testBit, eu vou criar mais uma tag que vai ser uma word. Então eu vou chamar ela aqui de tag testWord. Bom, o tipo de dado aqui eu vou mudar para 4x, que é o que normalmente a gente utiliza para comunicar ali com as words do WPS. E agora o endereço eu vou mudar para ele para 456, por exemplo. E aqui em Data Format eu posso já escolher o formato dessa tag. Então ela vai ser uma tag 16 bits sem sinal. Então eu vou escolher essa opção chamada 16 bit unsigned, que é o formato que eu preciso ali para minha Word. Aí eu posso clicar em OK e a minha tag já está criada. Bom, eu criei essas duas tags somente como referência, né? Então agora eu posso exportar essa lista de tags. Para isso eu clico nesse botão chamado Export Excel. E aí eu preciso escolher uma pasta que eu quero salvar esse arquivo. No meu caso eu vou salvar nessa pasta mesmo, PLC Drives Exemplos EB Pro. Percebam que ele é um arquivo XLS, ou seja, eu posso abrir esse arquivo depois lá no Excel. Então eu vou chamar esse arquivo aqui de tags IHM, underline IHM. Posso clicar em salvar e ele já falou aqui que foi salvo com sucesso. Bom, então agora se eu abrir o Windows Explorer e eu for até aquela pasta que é no meu caso aqui é Exemplos EB Pro, eu vou encontrar esse arquivo que a IHM criou, que é o arquivo tags IHM. Então eu posso clicar duas vezes nele para abrir. Então aqui no Excel eu estou abrindo a lista de tags que eu exportei lá da IHM. Eu vou ter as tags que já existiam ali na minha IHM, que são essas primeiras aqui. E por último aqui eu vou ter as duas tags que eu criei. Ou seja, se eu quiser criar qualquer bit aqui dentro da IHM, eu posso seguir esse formato aqui, ó, onde eu vou ter na primeira coluna o nome da minha tag. Na segunda coluna eu vou ter aqui a minha comunicação, que no meu caso é o nome lá que eu havia até encurtado ele, que eu deixei só como Modbus. Na terceira coluna vai ser o tipo de endereçamento, se vai ser 0x, 4x. Na quarta coluna vai ser o endereço Modbus dele. E na quinta coluna vai ser o tipo de dado. Então, se ele é uma Word, eu posso já deixar ele como 16 bits unsigned. E se ele for um bit, que é o caso dessa linha aqui, posso deixar ele como um designated. Agora que eu já tenho todas as minhas tags da IHM exportadas aqui no Excel, eu poderia fazer a mesma coisa aqui para o meu WPS. Eu posso pegar essa lista de tags e também exportar ela para o Excel. Só que qual que é o problema, né? O formato que o WPS exporta não é o mesmo formato que a IHM entende. Então não adianta eu exportar os dois arquivos e querer que um software abra o arquivo do outro, que ele não vai conseguir abrir, porque as colunas elas vão ser diferentes. Bom, então uma maneira rápida de eu criar todas essas tags, ao invés de eu ficar copiando aqui um por um ali pro meu arquivo Excel, né? Bom, então o que eu posso fazer, né? Eu primeiro seleciono a minha primeira variável. Eu vou até a última variável, seguro o Shift, né, o botão Shift, e seleciono aqui também a minha última variável. Ou seja, eu vou selecionar todas as minhas variáveis que estão endereçadas aqui na Modbus. Próximo passo, eu venho aqui no teclado, aperto Ctrl C para copiar essas variáveis. E agora eu vou abrir o arquivo Excel, vou clicar aqui numa linha em branco e vou apertar Ctrl V para colar as minhas tags que eu acabei de copiar ali do WPS. Bom, percebam que as colunas ficaram diferentes, né? Então se eu salvar e tentar importar dessa maneira ali para a IHM, ela não vai conseguir ler todas as minhas tags, ela não vai conseguir reconhecer essas tags que eu acabei de colar. Então para ela reconhecer, ela tem que ficar nesse exato formato que eu já havia feito. Bom, então eu vou arrumar meu endereçamento. Então eu vou começar por essa segunda coluna, que é justamente a coluna que contém o nome da minha comunicação. Então como todas essas variáveis estão ali no PLC 300, ou seja, elas fazem parte aqui da Modbus, eu vou copiar o Modbus e vou colar essa escrita aqui, né, esse nome Modbus, vou colar aqui para a coluna inteira. Bom, a outra coluna que eu já vou acertar vai ser essa coluna aqui dos endereços, então eu vou pegar todos esses meus endereços Modbus e eu vou colar aqui nessa coluna referente aos endereçamentos. Então eu posso copiar dali e colar aqui. Bom, agora que eu já copiei todos os meus endereços Modbus, eu já posso apagar todas essas outras colunas aqui que elas não são utilizadas. Bom, agora eu vou acertar todas as minhas variáveis que são do tipo booleana. Todas as variáveis que são do tipo booleana, elas vão receber essa identificação aqui, um designated. Então eu vou colocar aqui para o DI passo esteira, vou colocar também para essas outras variáveis,
que são todas variáveis booleanas. Agora eu posso pegar todas as minhas variáveis do tipo Word e colocar esse 16 bits unsigned. Sobrou agora somente essa int, que eu acabei não exportando nenhuma variável int. Então quando eu não sei o formato dela aqui, que eu devo escrever, eu posso utilizar esse undesignated também. Ele vai funcionar da mesma maneira. A única diferença é que na hora que eu for inserir essa tag lá na minha EHM, eu vou ter que escolher o tipo de dado dela. Ela não vai detectar automaticamente. Bom, então agora eu só preciso acertar essa coluna, né? Então tudo que for variável booleana, ele vai entrar como 0x. E tudo que for Word ou int, eu vou colocar como 4x. Bom, aquelas duas tags que eu havia criado como teste, eu posso até apagar elas daqui. Bom, porque elas não estão endereçadas ali na minha EHM, eu só criei as duas somente para pegar elas como referência aqui para a criação de tags. Então eu posso selecionar as duas e excluir aqui no meu Excel. Bom, a minha lista de tags já está completa, então eu posso salvar e fechar esse arquivo. Agora eu posso voltar aqui para minha EHM e importar essa lista que eu acabei de modificar. Então eu vou até a pasta que eu salvei essa lista, que é aqui PLC Drives Exemplos EBPRO, seleciono o meu arquivo Excel, ele vai falar que ele vai deletar as listas de tags existentes, eu posso clicar aqui em Sim, e aí ele vai dar o resultado aqui da minha importação. Ó. Então ele falou aqui, ó, foram 36 variáveis importadas e 0 ignoradas, ou seja, não deu nenhum erro na importação aqui das minhas variáveis. Posso clicar em OK e a minha lista de tags já está completa. Então pode ver agora que todas as tags que eu tenho lá no WPS, elas estão exatamente com o mesmo nome aqui na minha EHM. Bom, e agora vai ficar bem fácil eu criar a minha EHM, porque eu não vou precisar mais me preocupar com os endereçamentos dela. Eu preciso só saber qual que é a tag que eu usei lá no WPS. Então eu posso clicar aqui em sair. Vou começar criando meus botões aqui no meu modo manual. Então eu venho aqui em Home, vou entrar aqui na minha aba de objetos, vou escolher meu Toggle Switch. Bom, então o primeiro botão que eu vou criar vai ser o botão Libera a Garrafa no modo manual. Então para eu selecionar a tag, eu clico aqui nesse botão que está aqui do lado do Modbus, chamado Settings. E ao invés de eu ter que digitar o número do endereço, eu vou clicar nessa opção chamada User Defined Tags. E agora eu já posso escolher a minha variável pelo nome da tag aqui. Então quando eu clicar uma vez, ele vai aparecer esse menu, e aí eu já posso escolher aqui ó, o meu botão Libera a Garrafa. Quando eu escolhi a minha variável, o botão Libera a Garrafa, ele automaticamente já sabe aqui que o meu endereço desse botão é o endereço 40.400, porque eu já havia criado ele ali na minha lista de tags. Então eu posso clicar em OK, eu vou entrar aqui em Label, só para colocar um nome aqui para ele, então eu vou selecionar essa Use Label, vou colocar aqui como Libera a Garrafa. Então esse botão ele vai ter dois estados, né? No estado 0 ele vai exibir essa mensagem e no estado 1 a mensagem está em branco. Então para eu duplicar essa mensagem eu posso clicar nesse botão aqui, Duplicate Label. Então ele vai já copiar essa mensagem que eu havia colocado no estado 0, ele vai replicar ela para o estado 1 também. Então não vou precisar digitar essa mensagem duas vezes. Esse botão aqui ele tem que ser do tipo Toggle e aí eu posso clicar em OK. E aí eu já posso inserir o botão aqui na minha tela. Bom, eu só vou mudar o formato desse botão, que ele ficou um botão meio estranho aqui, né? Então eu voltei nas propriedades dele, clico aqui em Shape, e vou escolher um outro formato aqui em Picture Library. Vou escolher aqui por exemplo, esse botão Flat, esse botão meio arredondado. Posso clicar em OK, OK novamente. E aí eu só vou ajeitar ele aqui, o tamanho dele. Bom, já tenho o botão Libera a Garrafa, agora eu posso copiar esse botão para criar o meu botão Passo na Esteira. Então eu vou clicar duas vezes. Primeiro eu vou alterar o nome dele para Passo Esteira. Clico aqui em Duplicate, que ele já vai copiar essa mensagem para o estado 1 também. Então aqui no meu endereço eu não preciso saber qual que é o endereçamento Modbus desse botão. Eu posso simplesmente clicar aqui e escolher meu botão Passo Esteira. Já posso escolher ele direto por aqui. Então já escolhi o passo da esteira, posso clicar aqui em OK. E o último botão manual que ficou faltando é o Avança Cilindro. Então eu faço a mesma coisa, clico duas vezes, escolho aqui Avança Cilindro, venho aqui em Label e altero o nome dele. Bom, e agora eu vou copiar novamente esse botão para colocar aqui um botão do Liga Automático. Então primeiro eu já vou mudar a tag dele para botão Liga Automático. Vou colocar em Label o nome para ele.
colocar como liga alto, clicar aqui em duplicate, ok. No modo automático eu preciso digitar a quantidade de peças que eu quero que a minha esteira separe. Então eu vou colocar aqui agora um campo numérico. A mesma coisa, né? Eu não preciso saber o endereçamento Modbus, eu clico aqui em Settings, User Defined Tags, e agora eu escolho o meu endereçamento pela minha tag. Então eu clico uma vez aqui, vou escolher o setPoint número de peças, clicar em OK. Como eu já havia determinado que o formato dele é um 16 bits unsigned, se eu entrar aqui em Format, ele já vai travar essa opção aqui para mim, o 16 bits unsigned. Então as opções já estão corretas, eu posso clicar em OK e inserir esse meu campo numérico aqui na minha EHM. Eu posso copiar esse texto para colocar aqui um lembrete, né, que isso aqui refere-se à quantidade de peças desejadas. E aí eu posso colocar um campo aqui embaixo, que seria a minha quantidade de peças fabricadas. Então eu posso alterar o meu campo numérico, clico duas vezes. Esse campo numérico ele vai ser um campo somente leitura, por isso que eu vou tirar essa opção. E o endereçamento lá no WPS, ele vai ser aqui o meu contador de peças. Eu já posso clicar em OK. Bom, então minha EHM já está completa, eu posso vir aqui em Project Online Simulation. Preciso salvar esse meu projeto, vou chamar aqui de HM Esteira. Bom, já estou com o meu simulador online aqui da minha EHM aberta, ou seja, esse meu simulador ele já está comunicando aqui com o meu PLC 300, que está aqui na minha bancada. Então agora eu vou abrir o simulador da minha esteira e vou fazer ele funcionar junto com a minha EHM. Então vou clicar aqui em conectar, a minha esteira já está funcionando. Ou então se eu tivesse uma EHM aqui na minha esteira, é exatamente dessa forma que ela ia se comportar. Então eu posso clicar aqui no botão libera a garrafa, ele já soltou uma garrafa aqui para mim, né? Posso clicar aqui no passo da esteira, ele vai fazer o passo manual e eu também posso mandar avançar o cilindro, que ele está funcionando normalmente. Bom, e agora eu vou mandar limpar a minha esteira, eu vou colocar aqui ó, quantidade desejadas, vou colocar por exemplo 6 peças e eu vou mandar ligar meu modo automático. Então ele já começou a contar a quantidade de peças, ó, já caíram 2 peças, 3 peças, 4 peças, 5 peças, por coincidência não veio nenhuma peça, agora veio uma peça de outra cor, então ele não contou. Veio novamente uma peça de uma cor indesejada, não contou, mais uma vez. Então ele vai ter que expulsar essas garrafas das cores diferentes. E veio finalmente a 6ª peça. Então ele já desligou aqui meu modo automático, ele só está finalizando aqui a minha esteira. Bom, o funcionamento então está perfeito, né? Eu já coloquei as quantidades de peças desejadas, que foram 6 peças, então ele realmente soltou as 6 peças aqui para mim e parou a minha esteira. Bom pessoal, então com isso nós finalizamos a automação da nossa esteira. Nós fizemos aí todo o processo dela, desde o modo manual, o modo automático e agora finalizando com a parte da EHM. Espero que tenham gostado dessa série de vídeos, onde eu pude trazer ali situações que aproximam bastante aí de uma situação real. Bom, não deixe aí de se inscrever no canal, ativar as notificações, pode deixar dúvidas, críticas, sugestões ali nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.